Bom dia a todos, irmãos, a paz do Senhor, em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Podem ficar sentados, pode ficar sentado um pouquinho. Antes de iniciarmos o nosso louvor e a oração a Deus, nós vamos ler um pouquinho aqui um salmo, pode ser? Glória a Deus. Muito calor aí, gente? Pouquinho, né? Amém. Agora só para avisar que hoje vai esquentar um pouco mais ainda. É só o começo do dia. Vamos ler Salmo 96. Salmo 96, versículo 1. O título desse salmo diz assim: A soberania de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler então, irmãos. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos parar aqui, irmãos, no versículo 7. Depois, se você quiser, você pode continuar. O próximo salmo também fala sobre a majestade de Deus. Amém? E que nós possamos, como diz aqui nesse salmo, cantai, dai louvores ao Senhor. Amém? Nós estamos aqui hoje nessa manhã de domingo, dando aí o nosso início de dia para o Senhor, né? Para adorar esse Deus maravilhoso, soberano que nós temos. É um Deus que nos dá todos os dias muito mais do que nós merecemos, amém? E muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, o Senhor, Ele dá para nós, Ele tem preparado para nós. Às vezes nós olhamos para o nosso amanhã e pensamos, meu Deus, o que vai ser, né? O que será do nosso amanhã? O que será do nosso futuro? O Senhor, Ele tem preparado para nós um novo amanhã, um futuro para nós, e nós devemos somente confiar, não nos preocupar. A Bíblia diz que nós não devemos nos preocupar com o amanhã, né? Entregar nas mãos de Deus e confiar nele, porque o Senhor, Ele é poderoso, Ele é soberano. A Bíblia diz aqui, como nós lemos, Ele fez os céus, Ele criou todas as coisas, assim como nós. Amém? Então que nós possamos adorar esse Deus nessa manhã de domingo, que possamos dar louvor, cantar louvores a Ele, e em nome de Jesus, que nós venhamos a confiar nesse Deus, pois Ele tem tudo preparado para nós. Nós não conhecemos o nosso amanhã e não sabemos, mas nós sabemos que temos um Deus que cuida de nós, e é isso que importa. Amém? Vamos nos colocar de pé então, igreja, em nome de Jesus, e vamos fazer uma oração ao nosso Senhor, para a glória de Deus, amém? Que você nessa noite abra o seu coração, que você se desprenda de todas as suas preocupações, pensamentos, que você se concentre no Senhor, amém? Em ouvir a voz dEle, em falar com Ele. Abra o seu coração em nome de Jesus, feche os seus olhos. Pai amado e querido Deus, aqui estamos, Senhor, mais um dia reunidos diante da sua presença, Pai. E no nome de Jesus estamos aqui, Senhor. Queremos, ó Deus, te adorar, Senhor. Queremos te agradecer pelo seu cuidado, pelo seu amor por nós. Queremos te agradecer, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem, ó Deus, feito em nossas vidas. O Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus poderoso. Como lemos aqui hoje na sua palavra, Senhor, o Senhor é um Deus soberano. Meu Pai, nós te adoramos por isso. Senhor, venha acalmar o nosso coração. Senhor, venha nos dar, ó Deus, a confiança que precisamos ter em Ti. Tire de nós todas as preocupações, todas as ansiedades, todos os medos e temores.
Senhor, que possamos entregar a nossa vida e o nosso coração diante de Ti, nas Tuas mãos, Senhor, confiando que o Senhor tem preparado para nós muito mais do que nós podemos imaginar. O Senhor tem bênçãos espirituais para nós, muito maiores do que nós podemos imaginar. Então, meu Deus, nessa noite, nós abrimos o nosso coração diante da Sua presença santa e soberana. Meu Deus, nós entregamos diante do Senhor, ó Deus, tudo aquilo, Senhor, tudo aquilo que é em nós, Pai. Que o Senhor venha perdoar as nossas falhas, nossos medos, Senhor, nossa falta de fé. Meu Pai, mas que o Senhor venha derramar nessa noite muito mais da Sua presença sobre nós. Nós precisamos de Ti, Senhor. Enche o nosso coração, enche a nossa vida, Pai, pois nós precisamos do Senhor e nós queremos mais e mais de Ti, ó Deus. Senhor, prepara o nosso coração, que os nossos ouvidos estejam abertos e atentos a ouvir a Sua voz nessa noite. Nós Te pedimos isso no nome de Jesus e pedimos que o Senhor receba, ó Deus, todo louvor, toda adoração, toda oração, ó Pai, ministrada aqui nessa noite. Que o Senhor venha receber diante do Seu altar, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Venha falar ainda mais conosco, meu Deus, e receba na nossa humildade, Senhor, aqui, toda adoração que é dada a Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos adorar o nosso Deus. Ele é o Deus da nossa salvação, o nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do Seu sofrer participar, da Sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Declare: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Aleluia, Jesus. Que o Senhor venha, meu Deus, nos fazer enxergar aquilo que não vemos, ó Deus. O Senhor também abre os nossos olhos espirituais nessa noite, Senhor, e entregue para nós as Suas revelações, em nome de Jesus, Senhor. Imerecida vida, de graça recebi, por Sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Declare: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Impressionante é o Seu amor. Aleluia, Senhor. Me redimiu, Senhor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou,
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, por nos trazer para mais perto de Ti, Jesus. Oh, Senhor, obrigada pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigada, Senhor, por ter nos dado a vida, Senhor. Aleluia, Jesus. Te adoramos e te exaltamos nessa manhã e declaramos que somente o Senhor é Deus. Não há outro além de Ti, Senhor. Nós cremos e confiamos só, Pai. Obrigada, Jesus. Aleluia, Senhor. Tu és soberano, ó Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Vamos declarar isso, vamos louvar esse louvor, que o nosso Deus é soberano e Ele é perfeito, em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Te adoramos, ó Deus. Obrigada, Senhor. Fale mais conosco, Senhor. Fale mais conosco nessa manhã, Jesus. Nós queremos Te receber. Aleluia, Jesus. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Santo, santo Tu és. Aleluia, Jesus. Declara, igreja. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo.
Senhor. Obrigada, Jesus. Fale mais aos nossos corações. Senhor, que a Tua palavra venha, Pai, de encontro a cada um de nós, pois somente o Senhor nos conhece e sabe todas as coisas, Senhor. Então fale mais conosco, no nome de Jesus. Senhor Deus, nesta manhã, Pai, nós adoramos o Teu santo nome, nós pedimos a Ti, Deus, que a Tua presença venha habitar dentro de nós. Nós precisamos, ó Pai, nos aproximar do Senhor, precisamos aprender mais, e a Tua palavra irá nos ajudar, Pai, nesta manhã, será o alimento espiritual para as nossas vidas, ó Deus. Nós Te pedimos, ó Pai, pedimos a Ti, Espírito Santo, que o Senhor venha fazer morada dentro de nós, venha renovar as nossas alianças, ó Pai, que cada um de nós temos com o Senhor. Perdoe nossos pecados, nossos erros, Pai. Não somos perfeitos, erramos, mas estamos aqui, Pai, pedindo, clamando pela Sua misericórdia, pelo Teu perdão. Nesta manhã, Pai, nos fortaleça para que possamos continuar a caminharmos segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade. Não permita que nenhum de nós, ó Pai, nenhum irmão venha se desviar, venha desanimar. Por isso, Pai, renove as nossas forças, ó Deus. Renova o nosso entendimento, abra o nosso entendimento, Pai. Precisamos aprender mais do Senhor. Nos ajude, Pai. Podemos ter a certeza que o Senhor, nesta manhã, está, neste momento, nos levantando, Pai, estendendo as Suas mãos para nos colocar de pé, para nos mostrar, meu Deus, a saída, para nos mostrar o caminho que devemos andar. Em nome de Jesus, fale com cada um, Pai. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Bom dia. Pode se assentar. Sejam bem-vindos. Eu acho que a Tamara está querendo voltar a fazer culto à noite, né? Eu contei 3 vezes, ela falou nesta noite. 3 vezes. Eu contei, eu falei, não. Ai. Parece aqueles cultos gravados, né? A pessoa está assistindo ao vivo, apesar de não estar ao vivo aqui. A gente vai postar depois, mas a pessoa, se fosse ao vivo, ia falar, mas não é de manhã o culto? Tá gravado esse culto. É o costume, né? Tá vendo como a pessoa se acostuma com as coisas? Nesta noite. E da outra vez você falou também. Nesta noite, só para ela é noite, né? Não acordou ainda, né, irmãos? Nessa noite. Ai. Irmãos, vamos abrir as Bíblias em nome de Jesus. Culto bom, irmãos, tem que ter Bíblia aberta, amém? Pode ter certeza. Vamos ler hoje em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Irmãos, eu me lembro uma vez, tinha um irmão da nossa igreja, e ele contou esse caso. Ele falou, teve um culto que os irmãos fizeram lá no, acho que foi, eles trabalhavam numa empresa, e eles tinham um espacinho lá que na hora do almoço eles oravam, pregavam, e era uma bênção. E aí diz que um dia teve um culto lá, e aí os irmãos profetizaram, os irmãos falaram em língua, e diz que foi aquele culto bem animado, bem pentecostal e tal. Aí no dia seguinte, tinha um irmão que não estava presente, no dia seguinte o irmão, que era um dos líderes, né, daquela reunião, ele chegou e os irmãos vieram contar para ele, irmão, você não veio ontem, mas ontem o culto foi uma bênção. A gente teve profecia, teve revelação, teve línguas estranhas. E ele falou, que bênção. Aí ele perguntou assim, e qual foi a palavra? Aí os irmãos, não teve palavra. Eu falei, irmão, então o culto não foi 100%, não pode faltar palavra. Eu achei interessante, porque é uma verdade, irmãos. Que momento entrou a palavra do culto? Então, esse culto não teve palavra, tem que ter. Amém? Porque a palavra, irmãos, é um alimento espiritual. Nós temos que entender isso. Ninguém vive sem um alimento. Se você está vivo essa semana, você se manteve vivo, é porque você se alimentou. Não é verdade? Você se alimentou. E o alimento espiritual é a palavra de Deus. Então você vê como tem muitas pessoas espiritualmente que estão morrendo porque estão sem forças espirituais, porque não tem a palavra de Deus. A Bíblia até compara as pessoas que não conhecem a palavra, não meditam no Evangelho, como pessoas mortas espiritualmente. E essas pessoas, elas podem sim ressuscitar espiritualmente quando aceitarem Jesus. Então é muito importante a palavra de Deus, não pode faltar. Amém? Amém.
Então vamos lá, Marcos capítulo 4, vamos começar aqui no versículo 1, tá bom? Essa palavra é a parábola do semeador, tá bom? Então tem bastante entendimento aqui, bastante coisa pra gente. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8 e depois a gente vem explicando cada parte dessa parábola, amém? Irmãos, parábola era uma forma que Jesus havia encontrado para fazer uma analogia, ou seja, uma comparação entre o que ele queria explicar referente ao reino de Deus e trazendo para a atualidade das pessoas, para que elas entendessem. E já foi provado cientificamente que quando você coloca um exemplo para a pessoa, um exemplo prático daquilo que você quer falar, a pessoa ela absorve aquilo que você está explicando com maior facilidade. Então Jesus, ele foi o maior orador da história, né? Hoje, quando você vê uma pessoa explicando algo, muitos utilizam as parábolas, né? Então eu quero te explicar algo, eu te trago um exemplo para que você entenda o que eu quero dizer. Isso é uma parábola, mas a Bíblia diz assim, que Jesus, ele abriu a sua boca e através das parábolas ele revelou coisas ocultas do mundo, principalmente do mundo espiritual, pertinente ao reino de Deus, ao céu e inferno e às demais coisas espirituais. Então parábola é algo muito importante, né? Jesus falou muito sobre as parábolas, através das parábolas. Versículo 1, Marcos 4, versículo 1. Outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. Porém toda a multidão estava em terra junto do mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Versículo 3. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. Então vieram as aves do céu e a comeram. Versículo 5. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se. E como não tinha raiz, secou-se. Versículo 7. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. Amém? Então, Jesus contou essa parábola. Só que muitos eles não entenderam. Era comum, Jesus pregava e as pessoas não entendiam. Por quê, irmãos? Que interessante, né? Jesus falava de forma clara e as pessoas não conseguiam entender. Você sabe que quando uma pessoa ela vem para a igreja, a palavra ela tem que ser simples para que a pessoa realmente aprenda, né? Então, quanto mais simples for a palavra, o jeito de explicar, melhor é. E uma das formas é através das parábolas, né? Agora, olha só, o inimigo, ele, dentre as suas funções na vida, é fazer com que a pessoa não compreenda a palavra. Então, tudo que Satanás quer é que você não consiga entender a palavra. Então, é bem comum quando uma pessoa vem nova para a igreja, no início dos primeiros dias dela, ela não vai entender o que está sendo pregado. Isso acontece muito, né? Eu posso falar por mim, eu tinha dificuldade para entender. O pastor pregava simples, de forma, não tinha nada demais no culto. É um culto igual esse aqui, muito simples. E eu não entendia, eu falava, não estou entendendo. Porque o inimigo não quer que a gente aprenda, irmãos. Por quê? Porque a palavra liberta. A palavra liberta a mente da pessoa, liberta a pessoa. E nós sabemos que se nós não estamos em Cristo, nós somos cativos, irmãos. Nós estamos aprisionados espiritualmente, né? Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo se chamava Saulo, né? E ele era um judeu religioso, ele perseguia os cristãos.
E aí depois ele teve um encontro com Jesus no caminho, né, de Damasco. E aí depois ele foi ajudado pelo povo cristão. Alguns não queriam ajudar ele, porque diziam, vamos ajudar esse aqui é aquele que nos persegue. E aí o Espírito Santo revelou para eles, disse para eles, não, eu vou usar muito a vida dessa pessoa, eu vou usar muito a vida do Saulo, que depois virou Paulo, né? Então orem por ele. E aí quando eles oraram por ele, aconteceu o quê? A Bíblia diz que as escamas caíram dos olhos dele. Então ele era um religioso, olha só, ele achava que cumpria a lei, né? Ele seguia a lei perfeitamente, mas ele não era convertido. E ele tinha escamas nos olhos. E essas escamas é o que, irmãos? É a falta de entendimento, de conhecimento da palavra de Deus. Depois disso ele se converteu, claro, se batizou e nunca mais ele voltou a ser aquela pessoa. Nunca mais. Ele chegou ao ponto, o apóstolo Paulo chegou ao ponto de tomar tapa na cara, de apanhar só porque servia a Deus. Você vê que coisa? Então ele chegou num nível muito, vamos dizer assim, muito bom com Deus, né? Ele se aproximou muito de Deus, ele entendeu muito, conheceu muito das coisas de Deus. E claro que ficou relatado aqui pra gente na Bíblia. Mas você vê, irmãos, enquanto a pessoa tem escamas nos olhos, ela não entende a palavra. E aí o que ela tem que fazer então? Tem que vir para a igreja, tem que orar, tem que buscar a Deus cada dia mais. Pois bem, irmãos, quando a palavra é pregada, nós estamos falando da palavra. Quando a palavra é pregada, é uma semente que é jogada no nosso coração. Então, eu vou pregar nesta manhã, estou pregando para os irmãos. E é uma semente que está sendo lançada na vida de cada um de vocês. Agora, o que vai acontecer depois disso, nós não sabemos. Porque cada pessoa vai reagir de uma forma quando recebe a semente, quando recebe a palavra. E essas formas de reação, Jesus, ele falou nessa parábola que nós vamos ler aqui agora, quando ele explicou passo a passo dessa parábola. Amém? Então, uns vão receber muito bem, mas não vão permanecer firme. Outros não vão querer. E só uma parte das pessoas que vão receber a palavra, compreender e essa semente vai dar frutos na vida da pessoa. Então isso acontece muito. Então, às vezes você vê a pessoa, ela fica um tempo na igreja, depois ela não quer mais saber de Deus. Acontece isso. É triste, mas acontece. Por quê? A parábola aqui explica. Então vamos ver com calma o que diz aqui. Então vamos lá, agora a gente vai ler o versículo 13, tá bom? Agora a gente vai ler com calma para entender aqui. Versículo 13. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. Versículo 14. O que semeia, semeia a palavra. Ou seja, a palavra, a semente é a palavra de Deus. Versículo 15. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, é pregada. Mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Então olha só o que Jesus está dizendo, irmãos. Olha só, ele está dizendo que pessoas estão no meio do caminho. Por quê? Porque a palavra é pregada, a semente é lançada, irmãos. Mas olha só, quando a palavra é lançada, a semente é lançada, Satanás vem logo para roubar essa palavra, para tirar, para sufocar a palavra que foi pregada na sua vida. Então olha só, irmãos, talvez hoje, após o culto, claro, você vai almoçar, você vai descansar, você vai passear, muitas coisas vão acontecer hoje ainda na sua vida, e isso é normal, não tem nada de anormal nisso. Agora, o que nós não podemos é nos distrair espiritualmente, para que a gente não venha perder, sabe, o que a gente aprendeu no culto de hoje. Então o culto de hoje, irmãos, pelo certo, ele teria que nós meditarmos nessa palavra até o próximo domingo. Ou então, pelo menos, nós a cada dia em nossa casa arrumarmos um tempinho para meditar na palavra de Deus. Por quê? Porque nós não podemos nos distrair espiritualmente. Porque tudo que o diabo quer é isso, é roubar a palavra de hoje.
que você está recebendo, é fazer com que você não se liberte, é fazer com que as sementes continuem na sua visão, para que você não enxergue as coisas espirituais, para que você não conheça das coisas espirituais. É isso que Satanás ele quer fazer, e isso que ele tem feito com muitas pessoas, né? Então, como eu dei aquele exemplo, o culto havia sido lá na empresa maravilhoso, mas não teve o quê? Não teve a semente, irmão, não teve a palavra, faltou a palavra. Vocês estão entendendo? É a mesma coisa. Imagina você é convidado para uma festa de casamento. Aí você vai lá no salão, tem uma cerimônia. Depois da festa precisa ter o quê, irmãos? A comida. Precisa ou não precisa? Claro, é cultura aqui no Brasil. Se vai ter lá uma cerimônia, uma festinha lá, né? Tem que ter alguma comidinha, não custa nada. Aí você chega lá, tem a cerimônia no salão e aí não tem a comida. Você vai estranhar. É assim? A gente estranha. Então, um culto tem que ter a palavra. Não tem como. Você vai fazer uma visita para uma pessoa, uma visita para levar uma palavra de Deus, um conforto de Deus. É bom você ler pelo menos um versículo. Então, quando a gente faz visita, a gente sempre procura ler pelo menos um versículo. Ah, mas não queria levar a Bíblia. Leva no celular. Vou abrir aqui, tem a Bíblia online. Aqui diz, isso. E agora eu vou orar por você. Porque a palavra, por mais que não pareça, mas é a palavra que tem chance de salvar a pessoa. A chance que nós temos de salvar essas vidas, irmãos, que estão longe de Jesus, é através da palavra de Deus. É através da palavra. Amém? E aí a gente fortalece isso com as nossas orações também. Mas é a palavra que quebranta, é a palavra que salva. Em nome de Jesus. Pois bem, seguindo aqui, versículo 16. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, ou sobre as pedras, os quais, ouvindo a palavra, olha só, logo com prazer a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos, né? Vivem apenas um momento, uma fase, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Olha, irmãos, isso aqui tem acontecido muito, viu? Olha só, muitas pessoas recebem a palavra com alegria. Eu creio que vocês estão recebendo a palavra com muita alegria hoje. Então é aquela pessoa que recebe com prazer. Nossa, que palavra abençoada, que culto lindo, que maravilha. Olha, eu fui orar aqui, Deus me deu uma palavra, eu li, que coisa linda. Então a gente recebe com alegria, mas nós temos que cuidar para que não seja só um momento com Deus, né? Só uma fase, porque tem pessoas que vivem uma boa fase com Deus, mas depois acontece o que, irmãos? Vem as lutas, as perseguições da vida, e Jesus disse, que viriam, aqui no versículo 17, por causa, depois sobrevindo tribulação ou perseguição. Então as perseguições e as lutas, elas vêm sobre as nossas vidas. Jesus não está dizendo que iria impedir as tribulações em nossas vidas. As tribulações vêm, as perseguições vêm, e muitos, elas fazem o que? Se escandalizam contra Deus, ou seja, elas criticam. Mas por que Deus ele permitiu essa luta? Mas eu estava tão firme, eu estava escrevendo uma história tão linda com Deus e agora vem esse problema? Irmãos, as lutas vêm, e nós não podemos ser como essas pessoas que estão o quê? Nos pedregais, nas pedras. Joga uma semente na pedra, irmãos, joga uma semente na pedra. Ela pode até querer crescer, mas ali, se não tiver uma terra preparada, ela não cria raiz, e ela vai secar, ainda mais nesse sol aqui. Então o sol, irmãos, espiritualmente falando, tem secado muitas vidas. Muitas pessoas têm morrido espiritualmente, porque não tem raiz. Claro, a raiz, você que foi para a escola, você sabe disso. A raiz, ela tem a função de captar ali as águas para a planta, não é verdade? E aí leva os nutrientes para a planta, através da água. Irmãos, se nós não tivermos raiz na palavra de Deus, raiz com o nosso Deus, a gente morre um dia espiritualmente. O que vai nos sustentar é a raiz que nós temos, é o vínculo, é a comunhão que nós temos com Deus. Nós temos que ter comunhão. Só vai ficar de pé, resistir às lutas, aqueles que tiverem comunhão com Deus. Comunhão é oração, é jejum, é vida na igreja, irmãos, são as armas espirituais. Amém? Muitas pessoas têm secado,
Vou contar outro caso aqui. Me lembro de uma pessoa, né, um rapaz, ele foi num encontro, né, a igreja lá fez um encontro e ele foi. E aí, é aqueles encontros que não pode contar o que acontece lá dentro, mas a gente ficou sabendo mais ou menos o que houve. Cada um contou o seu testemunho e ele contou o testemunho dele, e as pessoas choraram e ele chorou, foi o que eu fiquei sabendo, e foi uma emoção, coisa linda. Aí ele saiu de lá renovado, ele saiu de lá convertido, e todo mundo gostou muito da história dele, porque aqui se levantou agora uma grande pessoa e tal. Passou uns meses, cadê aquele jovem? Já não mais estava na igreja, já não mais estava servindo a Deus em lugar nenhum. Por quê? Justamente por essa fase aqui, porque ele recebeu muito bem, mas foi o quê? Um momento, irmãos, sabe? Quando você tem um momento bom, então tem pessoas que têm um momento bom com Deus. Foi maravilhoso aqueles dias que eu fui para a igreja, aquele ano, mas agora eu não quero saber mais. São pessoas que estão secando. Então a proposta aqui é que a gente não venha só viver um momento com Deus, mas a proposta é que a gente venha viver uma vida com Deus. Amém, irmãos? Essa é a comunhão. Não podemos ser temporãos, como diz aqui essa versão da Bíblia, né? Só por um momento, uma fase. Nós temos que viver continuamente com Deus, irmãos, em nome de Jesus. Então aqui a gente vai percebendo como essas fases vão mostrando para a gente como as pessoas estão vivendo hoje espiritualmente. Seguindo aqui, versículo 18. Mas antes de ir para o 18, no finalzinho do 17 diz que as pessoas se escandalizam, né? Irmãos, hoje a gente encontra muitas pessoas escandalizadas com a igreja, com as pessoas e assim por diante. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Nós não podemos olhar para os homens. Nós não podemos olhar. Se você olhar, você vai desanimar mais cedo ou mais tarde. Se eu olhar talvez para a vida dos irmãos, eu irei desanimar. Se vocês olharem para a minha vida, talvez vocês irão desanimar também. Então, a recomendação a gente precisa olhar para Jesus. A gente tem que aprender isso. Não é fácil fazer isso. Não é difícil. É difícil. Mas nós temos que olhar para Jesus, porque as pessoas não tem como, elas irão nos decepcionar. E não é só na igreja não, é no trabalho, é na família. Você vai se decepcionar. Essa é uma verdade que você precisa ouvir. E não, vou dizer aqui, não há nada fora do normal que isso aconteça. Jesus, ele tinha 12 discípulos, mas um era um traidor, irmãos. Olha que coisa. Se você acha que o próprio Cristo, com toda a sabedoria, claro que ele permitiu isso já havia sido profetizado lá anos atrás, anos antes, que ele seria traído, para que se cumprisse toda a história da cruz, né? Todo o projeto da cruz. Mas se Jesus, vamos pensar assim, se Jesus, ele passou por essas lutas, você acha que nós, que somos discípulos dele, né? Servos dele, você acha que nós não iremos passar? Irmão, se recaiu sobre o nosso Deus, vai chegar até a gente. Claro que tudo isso ele tinha o controle. Tudo isso foi necessário para que se cumprisse. Ele poderia muito bem falar, não vai sobre mim não, mas ele deixou para que a gente entendesse também, para que a gente compreendesse também, que nós podemos encontrar traidores ao longo da nossa vida. Pode acontecer. E como que a gente vai reagir em cima disso? Vamos secar espiritualmente? Vamos nos escandalizar e agora não vamos mais servir a Deus? De forma alguma. Nós vamos procurar maneiras de continuarmos servindo a Deus. É isso que Deus quer de nós. Você quer ver uma coisa? Pensa assim, uma pessoa se embriagou, pegou um carro a 200 por hora, capotou o carro e morreu. Vamos dar esse exemplo. Aí alguns vão olhar e vão dizer assim, você viu, rapaz, se acidentou com um carro. A partir de agora eu não vou andar de carro mais não. Não vou andar porque alguém morreu acidentado dentro de um carro. É isso que a gente faz? Não, a gente faz o quê? Ele se acidentou com o carro, então não vamos beber não.
E não vamos andar 200 por hora também, vamos andar dentro do limite. É isso que a gente faz, não é? Ou seja, a gente encontra maneiras para melhorarmos aquela situação, mas a gente não deixa de andar de carro. E tá certo. Mesma coisa agora, vamos pensar na igreja. Vamos pensar que um pastor, ele cometeu coisas horríveis no corpo de Cristo, dentro de uma igreja. Aí muitos vão dizer assim, tá vendo, não vou mais para a igreja. Eu já até ouvi pessoas falando, por isso que eu não vou para a igreja, ainda a culpa lá, né? Tá vendo? Eu não vou servir Jesus porque Jesus teve 12 discípulos e um foi Judas, o traidor. Por isso que eu não vou para a igreja. Não, nós devemos fazer o quê? Olha, aconteceu aquilo, tudo bem. Infelizmente as pessoas erram, mas eu vou encontrar maneiras de procurar um lugar melhor para mim. Ou então eu vou viver de uma maneira diferente, eu vou limitar as minhas amizades, porque eu tive problema com amizades. Eu vou limitar aqui algumas coisas dentro da minha família, porque eu tive problemas familiares. Ou seja, a gente vai encontrando meios de vivermos, mas a gente não precisa deixar, por exemplo, de estar na igreja, não precisa deixar às vezes de conviver com a nossa família, porque tudo isso é necessário. Amém? Então não se escandalize com Cristo, irmãos. Cristo, ele não é culpado dos erros humanos aqui não. Os culpados dos erros humanos somos nós. Nós erramos como muitas das vezes como igreja, com alguma pessoa, erramos como pastor, erramos como membro, erramos, irmãos. Infelizmente, a gente também precisa ser perdoado muitas das vezes dos erros que nós cometemos. Mas Jesus, ele nunca errou e nunca vai errar com a gente. E é para ele que nós devemos olhar. Amém? Mas não é fácil, não é mesmo. Se fosse fácil, né? Mas nós temos que aprender a desenvolver isso. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 18. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, olha só, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Irmãos, aqui já está acabando a história, o exemplo de Jesus. Muitos estão o quê? Preocupados com a vida dela apenas. Então, e isso aqui, irmãos, parece que foi escrito para os dias de hoje, esse versículo 19, que fala sobre as riquezas. Eu nunca vi uma geração que quer ficar tão rica como essa nossa aqui. Porque a geração passada, irmãos, a gente viveu uma parte com eles, né? A gente já está mudando um pouquinho aqui as gerações, mas a gente percebe o quê? Que as pessoas, elas não tinham essa sede de ser pessoas ricas. Enfim, me parece que elas usavam melhor o tempo delas, né? E não tinha esse problema com riqueza. Hoje, todo mundo quer ser muito rico, irmãos. As pessoas querem só para elas, não é verdade? Por exemplo, ninguém aceita, irmãos, estar errado. Ninguém aceita um prejuízo. Vou dar um exemplo aqui. Você chama uma pessoa para fazer um serviço na sua casa. A pessoa vem, aí você fala, ó, pinta essa parede só, aquela não. Aí você chega à tarde, ela pintou essa e não essa. Aí você fala, mas era essa daqui, ó. Aí a pessoa fala, não, e discute, porque não quer ficar no prejuízo. E você também não quer ficar. E aí vira uma confusão. Quer dizer, ninguém quer ceder. Então, hoje o mundo está assim, irmãos. Hoje o mundo está assim. Hoje ninguém aceita perder absolutamente nada. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. A vida não é só ganhar. A vida não é só ganhar. Eu me lembro que a gente havia alugado um salão uma vez para a igreja, e quando a gente aluga salão pela imobiliária, é tudo certinho, né? Tira-se foto antes, tira-se foto depois na hora da entrega, e tem que estar igual quando você pegou. Não é novidade para ninguém. Aí eu me lembro que nesse salão, era um salão que estava bem velho, bem desgastado, e aí a gente pintou, arrumou, como sempre a gente faz, né? Aí quando a gente foi devolver o salão, o dono, ele queria o salão pintado com tal cor, mas não foi da forma que a gente havia pego, e tinha as fotos. Pois, irmãos, deu uma discussão aquilo ali, um problema, e aí a gente conseguiu fazer um acordo, né? Então a gente fez a seguinte proposta: olha, a gente não entende que a gente tem que pintar dessa cor, porque não estava assim quando a gente pegou. Mas a gente faz uma proposta financeira. A gente deu lá, não lembro o valor, acho que foi uns R$400 na época, para que o dono aceitasse ficar com o salão.
E aí deu certo, né? Deu certo. Então você vê, o dono lá, junto com a imobiliária, eles queriam uma coisa que eles não haviam entregado para a gente. E posso dizer, irmãos, que muitos salões que a gente já passou, que a gente já alugou para fazer a obra, geralmente, irmãos, é difícil a gente sair em paz. Geralmente, quando vai entregar, eles querem de um jeito que eles não deixaram para a gente, né? Eles exigem, tem que ser, tá certo, se foi algo que a gente quebrou, a gente tem que arrumar mesmo, não está errado, mas deixar de um jeito e querer melhor não está no contrato. E mesma coisa quando você aluga, se casa também, né? Você não vai destruir a casa, mas você vai entregar dentro da forma que você recebeu quando você alugou. Pois bem, mas as pessoas hoje, elas não querem perder. Então eu, quando vou, por exemplo, fazer devolução de salão da igreja, quando a gente muda, né, eu já vou preparado para que, quando der algum problema ali, tem que fazer uma proposta. Geralmente é isso. Pois bem, não é fácil fazer a obra, mas também faz parte, não é verdade? Faz parte, não tem problema. A obra de Deus é difícil mesmo. Pois bem, irmãos, e as pessoas, elas querem ser ricas então. Então hoje, por exemplo, tem pessoas que elas não têm tempo de vir para a igreja. Não tem tempo. Não tem tempo, porque elas precisam e elas querem trabalhar. Já conheci pessoas que elas queriam trabalhar de domingo a domingo, todos os dias da sua vida, para acumular riqueza, né? Não, porque agora eu preciso. Já conheci pessoas que até ali elas demonstravam ter um chamado de Deus para fazer a obra, para ser um pastor, mas elas descobriram, né, ali uma forma de ganhar dinheiro, só que tinha que ser todos os dias. E elas foram todos os dias, então, e deixaram aí de cumprir o que Deus havia chamado a pessoa para fazer. E aí eu me lembro muito, né, dos discípulos, né? Por exemplo, Pedro foi chamado, era um pescador, e ele foi chamado, Jesus o chamou para fazer a obra, né? No momento que eles haviam pescado a noite inteira, não tinha pego peixe, Jesus mandou eles irem de novo pescar. Eles foram pescar, eles encheram o barco de peixe por um milagre de Deus, e quando eles voltaram para a terra, Jesus falou: deixe tudo e venha me seguir. Eu entendo, irmãos, que não é todo mundo que vai deixar tudo, né? A gente não vai deixar o nosso trabalho. Amanhã eu vou trabalhar, acordar cedo e ir trabalhar, assim como os irmãos trabalham também, enfim. Mas, quer dizer, será que a gente não consegue abrir mão de nada para servir a Deus? Essa é a indagação. Será que a gente não consegue renunciar a nada? Será que a gente só precisa trabalhar todos os dias, e só lá quando eu tiver com os meus 90 anos eu vou poder fazer alguma coisa para Deus? Não é assim, né, irmãos? Não é assim. Então, hoje nós temos que entender, irmãos, e a pergunta é: qual é o valor que Deus tem para você? Qual é o valor que Deus tem para nós? Né? Porque se tem um valor aí, se tem um valor para mim, eu vou dedicar então alguma coisa da minha vida, que seja o meu tempo para estar domingo na igreja, para falar do amor de Jesus para uma outra pessoa. Irmãos, alguma coisa, se Deus tem um valor para nós, e eu sei que tem, nós temos que, alguma coisa nossa tem que ser doada em prol dessa obra. Eu não estou dizendo só da igreja aqui não, vai muito além. Por exemplo, no seu trabalho, você vai falar de Deus para uma pessoa, talvez você vai orar para uma pessoa, e ela vai ir para uma outra igreja, glória a Deus, não tem problema, é a obra de Deus. A obra de Deus é isso, amém? Então a gente não pode deixar esse mundo ditar as regras em nossas vidas, nós não podemos. E a gente vê, né, todos os dias a gente recebe uma enxurrada de notícias, de informações, para que a gente venha caminhar conforme o modelo do mundo, conforme o modelo atual da vida. Então, se está todo mundo, por exemplo, viajando, eu tenho que viajar também. Onde já se viu, eu não vou viajar. Está todo mundo comprando um carro novo, aí eu preciso comprar também. Está todo mundo comprando uma casa, eu preciso comprar. Está todo mundo investindo na bolsa de valores, eu preciso investir. Não, a gente precisa viver conforme o plano que Deus tem para nós, conforme as nossas condições nesse momento, amém? Se nesse momento está dando só para andar de a pé, a gente vai andar de a pé. Se amanhã der, a gente vai comprar um carro, mas a gente não vai deixar de servir a Deus por causa disso, irmãos. Não é porque alguém comprou, eu não comprei, e aí eu vou me escandalizar? Não, irmão, a gente não pode deixar, sabe, os prazeres da vida ditar a regra sobre a nossa vida.
Amém? Então nós temos que entender, irmãos, que em tudo na vida tem um limite. Se vai quebrar uma regra espiritual para mim, se eu acho que é algo que vai me separar de Deus, é bom não fazer, irmãos. Não corra esse risco. Amém? Vou ler de novo o versículo 19. Mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Versículo 20 para encerrar. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100. Amém? Agora vamos lá. Qual é o sinal que você recebeu a palavra e você está fazendo corretamente? É quando você dá frutos. Amém? Irmãos, Jesus disse que pela árvore, né, a gente vai ver os frutos para conhecer aquela árvore, né? Pois bem, nós temos que ter frutos em nossas vidas, irmãos. Frutos. Então, crente que não dá fruto é um crente morto, uma pessoa morta. Não adianta a gente chegar aqui e falar, não, mas eu sou convertido. Você é convertido? Sou. Então, não é a pessoa que vai olhar e procurar os frutos, mas Deus vai olhar e falar, então, cadê os frutos? Quais são os frutos de uma pessoa convertida? Várias, né? Tem comunhão com Deus, é uma pessoa paciente, é uma pessoa que busca a sabedoria de Deus, é uma pessoa que tenta resolver as coisas com calma, é uma pessoa que ora pelo próximo, principalmente para aqueles que te perseguem. Aí começa a complicar, né? Orar para os filhos lá de casa é fácil, uma maravilha. Agora orar para quem te ofendeu, e eu sei que tem pessoas que te ofendem, aí é difícil. Então, nós temos que ter frutos, irmãos. Esse é o sinal que a gente está no caminho certo. Frutos. Amém? Nós temos que ter frutos na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho. Um testemunho de cristão. É isso que a gente precisa ter. Amém? E às vezes, né, há um tempo atrás, né, as pessoas colocavam como frutos, por exemplo, o tipo de roupa que você veste. O tipo de roupa. Por exemplo, camisa do Corinthians já não era um bom fruto. Do Corinthians não poderia, né? Mas vamos lá. O tipo de roupa é o que falava muito. O tipo de roupa, né? E é claro que você, quando não é o 8 é o 80. Você não vai ser radical, né? Ah, então pode qualquer tipo de roupa. Claro que você vai se comportar. Não tem nem o que, né? Não precisa nem falar muito a respeito, a gente sabe disso. Mas não é o tipo, o fruto não é o tipo de roupa em si. Você vai ser saia, às vezes vai falar, a irmã não veio de saia. Tem que ser saia, não pode ser calça. Não tem nada a ver, irmãos. Não é esse o fruto. Ah, não podia cortar cabelo. Antigamente, mulher não podia cortar cabelo, não é verdade? Então imagina uma irmã da igreja sendo uma cabeleireira. Irmãos, era excluída, pessoal. Eu não podia cortar cabelo. Ah, eu só corto o cabelo das irmãs. Está em pecado. Não podia. Então esse era o tipo de... Olha como que a igreja via os frutos. Mas nunca Jesus disse isso. O fruto é como a gente vive. É isso. Então você pode estar de calça, a mulher pode estar de calça? Claro que pode. Mas está comportado. Você está entendendo? É isso. Ah, eu posso. Será que eu não podia, por exemplo, ir para uma festa? Ah, vai ter um aniversário ali, posso ir? Não pode. Está proibido. Nessa igreja não pode. Você pode ir, mas lá você vai se comportar como cristão. Amém? Você vai se comportar, eu fui, tá vendo? Não era para ter ido. Não, então você tem que, se você foi e você errou lá, é porque você tem que rever como você está vivendo com Deus. Porque na tua vida tem que ter fruto em qualquer lugar que você esteja. No seu trabalho, pode ser que lá no seu trabalho tenha muitas pessoas lá que são pessoas ruins, são pessoas que não são convertidas, são pessoas maldosas. Mas como você vai se comportar lá? Você tem que se comportar como cristão. Então, aonde você estiver, você você vai dar frutos. Amém? É isso. E aí, é claro, o Espírito Santo vai conduzir a nossa vida. Eu entendo que tem lugar que Deus vai tocar no seu coração para que você não vá. E às vezes não é nenhum lugar errado de ir.
Mas Deus mesmo vai colocar no seu coração: olha, não quero que nesse dia você esteja lá. E você vai entender, porque Deus toca no nosso coração, Deus fala com a gente, irmãos. Você vai entender, aí você não vai. Amém? Deus vai guiar os nossos caminhos. Amém? Mas é isso. Vou encerrar aqui a palavra dizendo que nós temos que dar os frutos, né? E aí, uns darão fruto de 30, outros de 60 e outros de 100. Isso aqui é um sinal, irmãos, que cada um vai fazer aquilo que está na sua capacidade de fazer. Não é verdade? Por exemplo, tem pessoas, irmãos, que vai conseguir ao longo do ano falar, por exemplo, da palavra de Deus para várias pessoas. Outras não vão conseguir falar para tantas, vão falar para menos pessoas, mas vai dar o seu fruto também. Amém? E nunca se comparar. A gente nunca pode se comparar. Ah, eu queria ser como aquele, eu queria... Nada disso, irmãos. Nada disso. Nada disso. A melhor coisa que você tem que fazer é ser você mesmo e batalhar para andar com Cristo. Até porque tem pessoas que hoje, irmãos, estão lá, né? Fazendo muitas coisas. Chega amanhã, tropeça, cai, desiste, não adiantou de nada. Então nós temos que ficar firmes. Amém? Vamos nos colocar de pé para fazer uma oração? Glória a Deus. Já é aquele horário ali? Sim. Olha, hoje o culto tá. Hoje a gente vai até meio-dia, hein? Misericórdia, né? Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus? Fechem os olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos nesta manhã, nesse momento, Pai, pedir para o Senhor nos ajudar, Deus, a cada dia a receber a semente em nosso coração, a palavra do Senhor, e que a gente venha dar frutos, ó Pai, que essa palavra não venha secar, que essa palavra não venha morrer, meu Pai, com as tribulações, com as lutas do dia a dia, que a nossa fé não venha esmorecer, que a nossa fé não venha, meu Pai, cair na terra, mas que a nossa fé seja viva a cada dia. Ó Deus, que a cada dia a gente venha se renovar na Tua palavra, se renovar a nossa comunhão com o Senhor, para que a gente viva, Senhor, para que a gente suporte, para que a gente consiga vencer as lutas. É o que nós te pedimos. Ajude cada um que está aqui, ajude a sua igreja, meu Pai, a lutar, a sua igreja a vencer, a sua igreja a entender o plano do Senhor. Meu Deus, que nessa semana, meu Pai, essa palavra de hoje não venha morrer em nossas vidas, mas que essa palavra venha nos alimentar, Pai. Venha nos alimentar, que a gente venha, meu Pai, arrumar tempo também na nossa casa, meu Pai, no nosso dia a dia, mesmo com os dias corridos, mas que a gente venha arrumar tempo, meu Deus, de orar, tempo de buscar o Senhor, que a nossa fé, meu Pai, venha aumentar cada dia, e a fé vem pelo ouvir a sua palavra, pois a fé de muitos, ó Pai, com o passar do tempo tem se esfriado, porque o tempo, ele costuma esfriar a fé, meu Pai. Geralmente, com o passar dos anos, a fé de muitos começa a se esfriar, mas nós queremos que a nossa fé se renove, meu Pai, se renove a cada manhã. Ó Deus, que a nossa força se renove a cada manhã, assim como diz em Isaías, que a gente venha, meu Pai, suportar as lutas, vencer as lutas, porque o Senhor está conosco, ó Pai. Nós temos que dar frutos, Senhor. Em nome de Jesus, a gente que ouve a sua palavra, a gente que está na sua igreja, nós temos que dar frutos, ó Pai. Ó Espírito Santo, fale mais com cada vida, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor um louvor, antes de encerrarmos o culto. Glória a Deus. Vamos cantar mais um louvor e a gente faz a oração final. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia.
estás neste lugar, tua graça invade mim. Aleluia, Jesus. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Aleluia, Jesus. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Aleluia, Jesus. Senhor, formoso és, a tua face eu quero ver, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer a oração final. Senhor, te louvamos, Pai, pela reunião de hoje, por cada vida aqui presente, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai, a nossa semana, abrindo as portas. Meu Deus, abençoe os irmãos, ó Deus, para que eles venham prosperar, para que eles venham, meu Deus, sim, prosperar financeiramente, mas nunca deixar, meu Pai, de te servir. Nos dê saúde, Pai, nos dê paz, alegria, em nome de Jesus. Abençoe a nossa família também, ó Deus, aqueles que talvez ainda não estão servindo o Senhor, mas nós oramos por eles, ó Deus, e temos a paciência de que com o passar do tempo eles vão entendendo, ó Deus, que eles precisam aceitar o Senhor, e a Tua palavra, a semente também será lançada, meu Deus, a cada dia nos corações, através também dos nossos testemunhos, ó Pai, que nós damos na nossa família, em nome de Jesus. Levem todos em paz, em segurança para os seus lares, nos dando uma semana abençoada e um bom domingo a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O culto está encerrado, tá? Fiquem à vontade.